Rapaz, como que a Copa começou ontem e a gente já tá começando a falar da segunda rodada? Daqui a pouco já tem seleção chorando porque tá sendo desclassificado da competição. Então, bora fazer um resumo completo de como foi cada grupo. Teve seleção jogando bola, teve seleção decepcionando, teve seleção que foi só a passeio para curtir a Copa do Mundo e conhecer os novos estádios. E o grupo A foi simplesmente, sabe aquela fila do banco na segunda-feira, parado, chato? Foi mais ou menos o grupo A. A anfitriã da Copa do Mundo, o México, disputou um jogo contra a África do Sul, que desculpa sul-africanos, mas eu acho que vocês foi mais a passeio do que jogar a competição, pois eu acho que vai ser um saco de pancada para qualquer seleção desse grupo, seja da República Tcheca ou seja da Coreia do Sul. Qual seleção perder ponto para essa seleção da África do Sul vai acabar sendo desclassificada dessa competição. Claro que também pode classificar até o terceiro colocado, mas quem perder ponto para a África do Sul nesse grupo vai estar bem perto de ser desclassificado da competição. E esse grupo B não muda muito a situação a respeito do grupo A. É um grupo que o único futebol que me agradou foi da anfitriã Canadá, que empatou o primeiro jogo injustamente, pois jogou muito mais bola, merecia a vitória. Acho que o do grupo era o único que merecia 3 pontos, pois o resto, meu Deus do céu, que vergonha que é apresentar o futebol para essas pessoas, pois muito feio tecnicamente. Esse grupo tava mais parado, sabe, igual quando tem pneu com água parada, que vai chegar até dengue? Se duvidar, alguém daqui a pouco tá pegando dengue nesse grupo, pois que coisa feia. Vou até poupar saliva para falar do grupo B. E agora a gente vem falar do grupo C, do poderoso Brasil. E sabe quem que é o enorme, gigantesco líder desse grupo? É a Escócia. Simplesmente a Escócia no grupo do Brasil é a líder do grupo. O Brasil acabou empatando com o Marrocos e vou falar para vocês. Depois dos outros resultados dos outros grupos, vou falar que até o empate para Marrocos foi um belo resultado da seleção brasileira, pois teve seleção que passou vergonha aí. Mas, Ancelotti, para de birra com o Endrick e coloca o cara para jogar. A gente precisa dele contra o Haiti. Já o grupo D, a gente vem com a anfitriã da Copa do Mundo, os Estados Unidos, onde tem o Pulisic, que é o conhecido como LeBron James do futebol para eles. Exatamente. O que eu posso falar? Será que a seleção dos Estados Unidos é forte? Ou tem aquela hipótese também de dizer que a seleção do Paraguai é muito fraca? Pois até para fazer um gol na Copa do Mundo, os caras precisou de um brasileiro naturalizado, Maurício, que joga no Palmeiras, para fazer o gol da seleção para não ficar tão feia assim. Mas uma coisa eu tenho que dizer, essa seleção dos Estados Unidos, quem pegar nas 16 avos vai ter trabalho, pois é muito bem encaixada pelo Pochettino esta seleção. Já o grupo E é um grupo bem legal de assistir, pois a Alemanha ganhou de 7-1 da incrível seleção que foi querida por todos, pela dança e pela diversão. Curaçao ganhou de 7-1. E vou falar pra você, o resultado nem é vergonhoso. Vergonhoso é você perder na semifinal em casa por 7-1, sendo uma gigantesca na Copa do Mundo. E falar sobre esse grupo também, Costa do Marfim e Equador são duas seleções que, como eu disse nos Estados Unidos, são duas seleções que for pro 16 avos, vai dar muito trabalho para as equipes maiores. E o grupo F está sendo liderado pela Suécia e teve um empate de um grande jogo disputado entre Holanda e Japão. E vou falar para vocês, esse jogo vai ter uma reviravolta muito grande. Sabendo que tem como terceiro colocado ser classificado, este resultado de 1-1 pode acabar prejudicando alguma dessas seleções, pois eu acredito que a Suécia vai dar trabalho seja para Japão ou para Holanda. E esse empate de 1-1 pode prejudicar alguma dessas seleções lá para frente. Então, tá um grupo embolado e não dá para dizer quem vai ser primeiro, segundo colocado e se vai ter até a hipótese de ser o terceiro colocado classificado nesse grupo. Já o grupo G vem com Bélgica e Egito demonstrando um futebol mais apreciado, sim. Foi o primeiro jogo e para mim é um grupo bem parecido com o grupo B. Todo mundo com um ponto, mas quem demonstrou o futebol belo e bonito foi Egito e Bélgica, que foi o primeiro jogo disputado. Acredito que essas duas seleções é capaz de avançar. Não sei se vai ter um terceiro colocado, mas Bélgica e Egito têm grandes chances de ser as favoritas a classificar nesse grupo. E o grupo H, a Espanha tem que agradecer muito pelo empate da Arábia Saudita e Uruguai, pois o vexame seria gigantesco se alguma dessas seleções ganhasse. Pois simplesmente Cabo Verde empatou com a poderosa Espanha. E vou falar pra você, a Espanha tá sonhando até agora com um tal de goleiro Vozinha, que pegou muito e tá famosíssimo na rede social, tá quase
com mais de 10 milhões de inscritos no Instagram. E tem que torcer também a Espanha para não contra o Uruguai, contra a Arábia Saudita não pegar um vozinho, pois vai sofrer muito nessa Copa do Mundo. Aí no grupo I, a Espanha simplesmente tem que aprender com quem é favorita. A França jogou com o Senegal e simplesmente com o Mbappé fazendo 2 gols, mostrou o que é ser favorita nesta Copa do Mundo. E vou falar para vocês, esse placar é muito enganoso contra o Senegal, pois deu muito trabalho, merecia até a vitória no primeiro tempo, se for ver o jogo inteiro, pois o Senegal jogou muito bem, mas acabou perdendo de 3-1 para a França. E outra seleção muito forte desse grupo, que pra mim tem muito favoritismo nessa Copa do Mundo, é a Noruega de Haaland, que tá disputando sua primeira Copa do Mundo. E vou falar pra vocês, vai sair muito gol desse cara na Copa do Mundo. E no grupo J, eu poderia falar de todo mundo, poderia falar de todas as seleções, mas vai dar muito assunto, pois a única que dá pra falar é sobre a Argentina e o batalhão de Lionel Messi, que seleção organizada, calando a boca de muito comentarista que disse que simplesmente a seleção argentina passaria vergonha e não seria uma das favoritas. E vou dizer para vocês estão muito errados, pois a Argentina com Lionel Messi é a favorita da Copa do Mundo. E simplesmente o cara fez um hat-trick no primeiro jogo, se tornando o maior artilheiro de todas as Copas. E no grupo K vem com a poderosa Colômbia. A Colômbia com James Rodrigues e uma seleção muito bem qualificada, o coletivo muito bom, com peças que podem entrar e mudar o jogo. Essa seleção da Colômbia é muito forte, pois a favorita da Copa do Mundo, a Portugal, simplesmente empatou com 1-1 com a seleção do Congo. A poderosa seleção do Congo empatou com Portugal. Eu tô até agora tentando entender qual foi mais feio, Portugal ou a Espanha nos primeiros jogos. Pois, será que a gente pode continuar colocando Portugal como favorita nessa Copa do Mundo? Agora o último grupo é o L, que vem com a Inglaterra. A Inglaterra do técnico Tuchel, que foi criticado por deixar Cole Palmer fora da Copa, deixar Alexander-Arnold. Falaram que esse cara tava maluco de deixar esses caras, mas deu pra ver que ele não tá maluco não, pois a seleção da Inglaterra, o coletivo, conjunto com Harry Kane, esse cara, se ele continuar fazendo gol, continuar jogando bem como tá, não tem como tirar o melhor do mundo desse cara em 2027. E Gana, eu acho que pode surpreender, pois a Croácia, desculpa croatas, mas a Croácia é uma seleção que envelheceu muito, pois o craque tem 40 anos de idade, que é Modric, que você pode ver que não aguenta mais jogar 90 minutos. E quando uma seleção, o ponto mais forte é o goleiro, pois o goleiro pega muito, é já para você ver como que tá a seleção da Croácia nesses últimos tempos. E me conta aqui no comentário, qual seleção mais te surpreendeu nessa primeira rodada e qual seleção para vocês estão com as malas prontas para voltar para casa, pois já está completamente desclassificada dessa Copa do Mundo. Se você gostou deste vídeo, achou interessante, compartilha para geral, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, pois aqui tem a Copa do Mundo e apenas a primeira rodada, tem muita coisa para ser comentada. E fique aqui, pois você vai ver tudo isso no Marsa do Futebol. Tamo junto!